Mike Tyson é uma lenda viva, não apenas do boxe, mas sim dos esportes no geral. Ele é destacado por ser um dos boxeadores mais rápidos, mais atlético, mais forte e mais intimidador da história. E em 1986, ele se tornou o campeão mais jovem da história dos pesos pesados. E ainda nos dias de hoje, quase 4 décadas depois, ninguém conseguiu bater esse recorde. E além disso, ele teve várias defesas de cinturão enquanto campeão. E no vídeo de hoje, iremos ver as 6 performances mais épicas da sua carreira. Em 1987, Tyson já era o campeão mundial, e na sua tentativa de defender o seu cinturão pela 4ª vez, ele iria enfrentar o seu compatriota Tyrone Biggs. Tyrone Biggs era visto por muitos como a opção perfeita para derrotar o Mike Tyson, já que o Tyson naquela época ainda era invicto. Mas o Biggs, assim como o Tyson, também era invicto, e ele tinha um cartel de 15 vitórias e nenhuma derrota. E além disso, ele era um medalhista de ouro olímpico, após ter sido campeão das Olimpíadas de 1984. E ele também levava uma vantagem física sobre o Tyson, pois enquanto o Tyson tinha seus 1,78 m de altura e 1,80 m de envergadura, Biggs tinha 1,96 m de altura e 2,3 m de envergadura. E o Mike não se mostrou nem um pouco intimidado pela desvantagem física, e o mesmo disse que a força do seu oponente não iria o machucar, e que já estava acostumado a lutar com boxeadores mais altos, mais largos e mais pesados. E nos primeiros segundos da luta, Tyson foi com tudo pra cima do Biggs. Tyrone Biggs passou o primeiro round inteiro andando para trás e sendo golpeado pelo Tyson. Biggs acabou decepcionando aqueles que haviam apostado em sua vitória e foi completamente dominado pelo Tyson. Até que no 7º round, depois de tanto castigo, ele foi nocauteado e o Tyson teve sucesso em defender o seu cinturão pela 4ª vez. Em 1989, o campeão dos pesos pesados Mike Tyson e o britânico Frank Bruno se enfrentaram pela primeira vez, e o Mike venceu o inglês por nocaute no 5º round. Eles se enfrentariam novamente 7 anos depois, em 1996, mas em 1996 eles estavam em posições contrárias, pois naquele ano de 96, o Frank Bruno era o campeão dos pesos pesados, e era o Tyson que ia tentar tomar o cinturão do Bruno. No final do primeiro round, Tyson acerta um golpe devastador no britânico, que quase foi nocauteado. No 2º round, Bruno seguia sendo dominado pelo Tyson, e desesperado, o inglês passou aquele round inteiro clinchando. E por ter feito isso, ele acabou perdendo um ponto pelo juiz da luta. E no início do 3º round, Tyson nocauteia o Bruno, e se tornou campeão mundial dos pesos pesados pela 2ª vez em sua carreira. Em 1991, Mike Tyson foi preso e ficou longe dos ringues por 4 anos. Ele só voltaria a lutar em 1995. E o seu adversário era o Peter McNeely. O Peter vinha numa sequência insana de 12 vitórias consecutivas. E nessas 12 vitórias, o Peter venceu via ou nocaute ou interrupção médica. E o mesmo estava bastante confiante em si mesmo e provocou Tyson por diversas vezes na coletiva de imprensa, dizendo que iria chutar o traseiro dele e tudo mais. E na hora da luta surgia a questão: será que o Tyson, depois de 4 anos de inatividade, iria conseguir derrotar um cara que nocauteou os seus últimos 12 oponentes? E ainda nos primeiros segundos da luta entre Tyson e McNeely, Mike já tinha aplicado o knockdown no falastrão. E poucos segundos depois, ainda no primeiro round, o McNeely foi derrotado pelo Tyson, após o treinador do mesmo ter entrado no ringue para evitar que o Peter sofresse mais danos. E Tyson mostrou que mesmo estando inativo por 4 anos, ele ainda pertencia ao topo. Mike Tyson vs Michael Spinks foi uma das lutas mais aguardadas da década de 80. Dois jovens boxeadores invictos e campeões mundiais se enfrentando em uma luta de unificação de cinturões. Mike Tyson naquela época tinha um cartel de 34 vitórias e nenhuma derrota, sendo que das 34 vitórias, 30 foram por nocautes, enquanto seu rival e compatriota Michael Spinks tinha um cartel de 31 vitórias e nenhuma derrota, e 21 das suas 31 vitórias foram por nocaute. Muitos achavam que a luta ia ser equilibrada, mas Tyson mostrou o porquê dele ser considerado um dos melhores da história, e com apenas 1 minuto de luta, ele já havia aplicado o knockdown no Spinks.
E poucos segundos depois, ele nocauteou o Spinks. E a luta foi encerrada aos 1 minuto e 31 segundos do primeiro round. Ou seja, Tyson precisou de apenas 91 segundos para nocautear um campeão mundial invicto. E após ter sido derrotado pelo Tyson, Michael Spinks decidiu se aposentar do boxe aos 31 anos de idade. Em janeiro de 1988, Mike Tyson iria defender o seu título de campeão mundial pela 5ª vez, e o seu rival seria o veterano de 38 anos, Larry Holmes. 8 anos antes, em 1980, Larry Holmes se tornou o primeiro e único homem a nocautear o Muhammad Ali. Muhammad Ali é o maior ídolo do Mike Tyson, e o pequeno Tyson, que na época tinha apenas 14 anos, ficou bastante chateado ao ver o seu ídolo sendo espancado. Mas, em 1988, Tyson teria a chance de ouro de vingar o seu ídolo. E o Muhammad Ali estava presente no local da luta. E na luta entre Tyson e Holmes, o que vimos foi um atropelo do Tyson, que conseguiu nocautear o Holmes no 4º round, depois de ter aplicado vários knockdowns no mesmo. O que, além de ter defendido o seu cinturão pela 5ª vez, Tyson conseguiu também vingar o seu ídolo. Em 1986, Mike Tyson tinha apenas 20 anos e iria lutar pelo cinturão. E se o Tyson vencesse a luta, ele iria se tornar o campeão mais jovem da história dos pesos pesados. O dono do cinturão na época era o jamaicano Trevor Berbick. E na luta entre Tyson e Berbick, Tyson dominou o jamaicano e nocauteou o mesmo ainda no 2º round. E tinha espantado o mundo, pois ali estava claro que um fenômeno estava surgindo. E ainda nos dias de hoje, quase 4 décadas depois, ele continua sendo o campeão mais jovem dos pesos pesados. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima e falou!